No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. O mesmo Espírito Santo que guiou Simeão naquela noite ou naquela manhã, a Cristo tem te dirigido aqui esta noite. Porque você crê nas promessas do Espírito Santo. Nenhuma outra igreja, nenhum outro sinal, nenhum outro companheirismo, nenhum outro governo, nenhum outro testemunho, nenhum credo, nenhuma denominação é aceita fora disto. Deus não aceita nada mais a não ser isto. Cristo em você, a esperança da glória. Porque esta é a fase final que completará a noiva de Cristo no arrebatamento. Revelada em sua preciosa palavra. Como diz a Bíblia em João 4:24, que Deus é Espírito. Deus tem mais desejo de tocar em nossos espíritos do que em nosso corpo físico. Não que Ele não possa tocar, fazer o que Ele desejar, mas o prazer de Deus é tocar no nosso interior. Paulo diz em Romanos 1:9, que ele servia a Deus no Espírito, no seu Espírito. Nós chamamos corpo, alma e Espírito. E a Bíblia fala ao contrário de Tessalonicenses 5:23, que fala que é Espírito, alma e corpo. Esse é o desejo de Deus. Quando Ele toca o nosso Espírito, é uma ação de dentro para fora. Isso já não será uma fé intelectual, será uma fé espiritual, produzida diretamente pelo Espírito Santo. Não é pensamento positivo, nem uma boa vontade humana, é um dom de Deus. Fé é dom de Deus, não é conquistado com esforço mental, nem com dinheiro, nem com nada. É dom de Deus. Efésios 2:8 diz que tanto a graça quanto a fé é dom de Deus. Amém. Se Deus é Espírito, Ele também deve ser adorado em Espírito e em verdade. Adorado em Espírito e em verdade. Quando Deus começa a trabalhar na vida de uma pessoa de dentro para fora, então ela vai desejar mais o curador do que a cura. Ela vai desejar mais o doador do que os dons. Porque o que afeta o exterior é a partir do nosso interior. A cura seria acelerada na vida de muita gente se aprendesse este princípio, de dentro para fora. Mas nós nos acostumamos a colocar o carro na frente dos bois. Vai, mas atrapalhado. Vai, mas com dificuldade. Quando está em harmonia com a palavra e a vontade de Deus, então as coisas tomarão outra forma, viu? O agir de Deus sempre será de dentro para fora. Uma referência bíblica, Eclesiastes capítulo 11, versículo 5. Tu não sabes como é que é formado os ossos no ventre de uma mulher que está grávida. Tu não sabes o caminho do vento. E tu não sabes todas as obras de Deus. É o agir invisível de Deus. E esse invisível só pode habitar em algo invisível dentro de nós. O
corpo é apenas uma casca, uma morada, aonde a tua alma e o teu espírito se encontram, aonde o Espírito Santo quer habitar. Deus proveu meios e maneira de como nos aproximar ou chegar a Ele. Se os homens chegassem até o céu com a Torre de Babel, o que ia acontecer? Literalmente, se o homem fez uma Torre de Babel, chegasse lá, eles iriam arrancar Deus do trono. Eles tirariam Jesus do trono. Porque o homem quer chegar ao céu por esforço próprio, por capacidade própria. Por isso que você vê tantas igrejas, tantas denominações tentando se aproximar de Deus através disso aí. Então não se chega por meio de denominação, sistema do homem. Chega pela fé. Chega-se por meio de Jesus Cristo. O caminho provido por Deus. Esta é a maneira que Deus estabeleceu em sua palavra. Nós precisamos entrar em algo. Em 1 Coríntios capítulo 12, versículo 13, diz-nos o apóstolo Paulo que por um Espírito, o Espírito Santo, Espírito Eterno, nós somos batizados, formando um corpo, pelo batismo do Espírito Santo, o selo de Deus. Não o batismo do Espírito Santo na forma de dons espirituais, não, mas através do selo de Deus, abrigar a deidade. O verdadeiro batismo é abrigar a deidade na tua vida. É o próprio Deus habitando na tua vida. Agora você imaginaria que tipo de igreja, que tipo de povo, que tipo de ação sobrenatural Deus está procurando? Mensagem Fé Perfeita 52. Ó irmão, pode você comparar ao cristão de hoje com os cristãos da antiguidade? Quando você lê o livro de Atos, a gente procura espelhar, porque o livro de Atos é o padrão para a igreja dos últimos dias. Uma igreja efesiana tem que ter como aquela igreja de Éfeso, uma igreja aperfeiçoada, uma igreja que tinha dons e ordem. Paulo não precisou ficar martelando aos irmãos efésios. A carta aos Efésios começa lá, desde a fundação do mundo, e termina onde? Termina dentro de casa. Começa na eternidade e termina dentro dos nossos lares. Podemos comparar os cristãos da antiguidade com os cristãos de hoje, como aqueles discípulos caminharam no poder do Espírito Santo, movidos pelo Espírito Santo, foram prisioneiros de Cristo. Como pregaram, como pregamos há pouco, prisioneiros da palavra, da vontade de Deus, não podiam nem se mover enquanto Deus não os movia. É como no Velho Testamento, eles só se moviam quando a nuvem se movia. Quando a nuvem se movia, então os filhos de Israel desarmavam todo o acampamento e seguiam aquela nuvem de dia ou coluna de fogo de noite. Eles eram guiados pelo poder sobrenatural. Se a nuvem ficava ali um mês sobre a tenda da congregação, sobre o acampamento, era um mês. Ou um ano, ficava um ano. O pequeno movimento era sinal do povo se mover. O povo não podia se mover antes da nuvem, da liderança de
nós nos movemos antes de Deus mover. Nós queremos fazer antes que Deus ordene a fazer. Só se mova quando Deus mover. Uma era passou para outra era, no tempo determinado por Deus. Agora observe aqui, ó. Prisioneiros da palavra, da vontade de Deus, não podiam se mover enquanto Deus não os movia. Não lhes agrada ver uma igreja assim como essa, diz o profeta. Assim vai suceder. Tem que vir. Eu creio que já está em marcha. Amém. E vocês acham quem é que vai produzir uma igreja assim? Como a igreja apostólica? Os pastores? Não. Sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Quem que edificou a igreja? Jesus Cristo. Sobre uma rocha, que rocha? Nem carne nem sangue te revelou. E sobre esta pedra, que pedra? A divina revelação. Que revelação? A revelação de quem é o Filho do Homem. De quem é Jesus Cristo. A maior revelação é a suprema deidade de nosso Senhor Jesus. Ele não é uma segunda pessoa. A verdadeira revelação declara que Ele é o primeiro e o último, o alfa, o ômega, o que é, o que era e o que há de vir, o Todo-Poderoso. E Romanos 10:17 diz-nos que a fé vem pelo ouvir e ouvir pela palavra de Deus. É por isso que o resultado da verdadeira fé é um produto da palavra de Deus, aonde ou quando o Espírito Santo vivifica. E quem não almeja uma fé perfeita, uma fé verdadeira, não uma fé aparente, fantasmagórica, mas uma fé original, não presumir, avançar sem autoridade. A verdadeira fé, ela age em harmonia com a vontade de Deus. Eis o êxito para se ter através de uma verdadeira fé ungida pelo Espírito Santo. Viu? Deixa eu só colocar aqui esse fundamento para nós. Vou ser breve, eu não vou tomar muito tempo não. Olha só. Pelo batismo do Espírito Santo, então nós entramos no corpo. E quando você entra no corpo pelo batismo do Espírito Santo, você é aceito por Deus. Deus te reconhece como herdeiro e te dá a adoção de filho. Tu passa a pertencer ao reino espiritual, ao reino que não pode ser abalado. Vivemos num mundo onde tudo está se abalando, onde tudo sofre mudança. Tu entra nesse reino e desmembrana. Quando você é batizado no Espírito, entra no corpo, está sujeito a ser usado por Deus em qualquer coisa que Ele te ordenar. É quando você expõe o sinal que os dons serão ordenados. Não busque os dons primeiro, busque o Espírito Santo. Não busque uma cura, busque o curador. Buscando o curador, tu ganha a cura. Amém. Não busque a salvação, irmão. Não. Busque o Salvador. Buscando o Salvador, consequentemente, tu tem todas as coisas. 1 Coríntios, capítulo 1 e o versículo 30 como referência, tá? Aí tu vai reconhecer a tua posição, quem você é no corpo de Cristo. Posição de um verdadeiro, a posição de um crente em Cristo, tá?
irmão Branco diz que, primeiramente, você tem que conseguir, quando você vem a Cristo, não é primeiro conseguir suas laranjas. Primeiro você tem que adquirir o pé da laranja. Em seguida, plante aquele pé de laranja. Mas as pessoas querem a laranja primeiro. Procure um pé, a árvore primeiro. E a árvore está plantada em Cristo Jesus, a fonte inesgotável de vida. Os frutos, os ramos, o caule, o tronco, as folhas, a florzinha, tudo vive em função das raízes que está escondida. Glória a Deus. Vida escondida com Cristo em Deus. O poder secreto. Mensagem não sonho certo. Há um poder secreto. Há um sexto sentido chamado fé. Quando você tem uma linguagem de vitória, você não fica mais murmurando, reclamando que não pode, não está dando certo. Isto é sinal que não entrou em Canaã. Entrar em Canaã não quer dizer que os teus problemas foram solucionados. É sinal que tu tem que proteger a tua terra, cada polegada da tua terra. Conservar o que Deus te deu. Por isso é necessário entrar na esfera do Espírito Santo. Quando você entra na esfera do Espírito Santo, posicionado em Cristo, irmão Brantinha, observe a tua oração. A oração é como um radar. Observe a direção em que ela está sendo levada. É o Espírito Santo. Aí você mesmo vai orar a oração da fé para você, onde tu estiver, viu? Tu não dependerá da fé de outrem, mas da tua fé. Já pensou se Josué parasse? Pois é, agora o Rio Jordão está cheio. Ai meu Deus, por que Deus não ressuscita Moisés? Moisés era homem de fé, eu presenciei, eu vi tanta coisa. Não, ele ouviu bem direitinho. Assim como fui com Moisés, serei contigo. Amém. E Deus não é com a igreja hoje. Amém. Deus não é com você hoje. Amém. Eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. Onde estiverem 2 ou 3 reunidos no meu nome, ali eu estarei. Você deve então conseguir arrumar uma árvore, cave em algum lugar, pegue a menor árvore que é um bebê em Cristo, coloque-o perto de uma fonte de água, a inesgotável vida de Cristo. Então você está posicionado em Cristo. E quando você está posicionado em Cristo, pelo Espírito Santo, então todas estas qualidades do Espírito Santo vivem em você. Ou seja, Gálatas 5:22. Ou seja, ali atrás dessa foto, né? A natureza do Cordeiro, participação da natureza divina, fluirá através de você, como os frutos do Espírito. Fé, aliás, o amor, a fé, a paz, bondade, longanimidade, mansidão, temperança. Você observou que ali está no singular? Quando é obra da carne, diz obras da carne. Obras. Quando chega no fruto do Espírito, fala fruto do Espírito. E Paulo cita 7 a 8, fruto do Espírito. E fala fruto. Por que ele fala fruto do Espírito? E não frutos? Porque encabeça com amor. Amor. O amor é o carro-chefe. O amor de Deus, olha. Então todos os demais seguirão este amor. Como diz João em sua carta, Deus é amor.
amor eterno, amor eletivo. O fato de Deus nos amar, diz o Mombrano, não é que não teremos os revés, as dificuldades, as lutas da vida. O amor de Deus é chamado amor eletivo. Amor eletivo é aquele amor antes da fundação do mundo. É pouca coisa isso aí? Ser amado por Deus antes da fundação do mundo. Glória a Jesus. Tremendo, né? Verdade. Que amor sublime, amor de Deus. Amém. Glória a Jesus. Bom, vamos prosseguir mais um pouco aqui. Nós lemos em Atos, para a memória, no capítulo 6 de Atos, versículo 8. Estevão, cheio de fé e de poder, fazia prodígios e grandes sinais entre o povo. Isso atraiu a ira dos religiosos. Cheio de fé e de poder, fazia grandes prodígios e sinais. A fé, além de fazer prodígios e sinais, faz levantar oposições. Você acha que o diabo vai ficar quieto com um homem e uma mulher que tem uma verdadeira fé? Não vai. Você acha que o diabo vai se levantar contra uma igreja que não tenha uma fé verdadeira, uma fé revelada? Se não se levantar, tem alguma coisa de errado. Mas a maior coisa que Estevão demonstrou em sua fé não foi fazer sinais e maravilhas. Foi quando pegaram ele de forma injusta, julgaram injustamente, arrastaram para as ruas de Jerusalém, aonde Jesus também foi, e o apedrejaram. E na hora do apedrejamento, ele pôde dizer, enquanto os céus se abriam, ele viu Jesus de pé no trono, viu a glória de Deus. E ele disse o quê? Pai, Senhor Jesus, não imputes este pecado. Ó Senhor, estão me apedrejando, mas perdoa eles. Como ele tinha fé perfeita, como ele era participante da natureza divina, ele pode imitar o seu mestre Jesus. Amém, que lá no Calvário diz: Pai, perdoa-os, eles não sabem o que fazem. Todo participador que participa da natureza divina carrega esta marca consigo. Ele perdoou os seus inimigos. Essa é a verdadeira liderança do Espírito Santo. Não é só pregar, não é só ensinar. Quando a sabedoria do homem toma o lugar da liderança do Espírito, pregamos no culto final de sexta-feira, né? Então é hora de o inimigo bater e retirar. A verdadeira fé faz isso. Tá? Como nós falamos, as cordas mais fortes que amarram se tornam como estopas. Deus nos fez de uma forma tão tremenda, nos criou, que deu a nós o poder da escolha, o poder da decisão. Em Josué 24, a gente vê um grande milagre na vida de Josué. Aquele homem que se encontrou com o príncipe dos exércitos do Senhor. Aquele homem que ordenou os sacerdotes andarem quando colocar a planta dos pés no Rio Jordão, o Rio Jordão recuaria.
Aquele homem que ordenou que Jericó fosse rodeada, que as muralhas também cairiam. Aquele homem que ordenou o sol e a lua parar. Milagre extraordinário. Mas nós vamos para o capítulo 24 e vamos encontrar um milagre tremendo de Josué. Josué disse para os anciãos, convocou os homens da frente de Israel, líderes religiosos e militares, diante do povo. Ele disse: escolhei hoje a quem servis. Ué, o povo não tinha escolhido o Senhor, mas era mais que isso. O povo já servia a Deus nos dias de Josué. Escolhei hoje a quem servis. Se o Senhor é Deus, segue. Se não é, não segue. Se o Senhor é Deus, ora a Ele, obedeça a Ele, faça a sua vontade. Vocês escolhem o que vocês quiserem. Porém, eu e a minha casa serviremos o Senhor. Amém. Milagre, né? É mais que parar sol e lua. É mais que recusar o Jordão. É mais que fazer sinais e prodígios. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Que farei? O carcereiro ia se matar. Crê no Senhor Jesus, será salvo tu e a tua casa. Aparentemente parece que não se vê resultados na caminhada da fé. É como Abraão, parece que nada está acontecendo. Porém, Deus não esquece nenhuma de suas promessas. Hoje vocês sabem que o cristianismo moderno virou negócios, virou investimento financeiro, ser membro de alguma igreja. Por quê? O povo se acostumou a procurar recompensas e Deus está nos chamando a perdas. A perdas. Deus nos chama a perdas, a negar-se a si mesmo. É o paradoxo do cristão. É negando-se a si mesmo que somos aceitos. É morrendo que somos vivos para o Senhor. Porém, quando o homem procura recompensas, ele não consegue negar-se a si mesmo, porque não há contrição. Não busca o reino de Deus e a sua justiça em primeiro lugar, conforme Mateus 6, 33. Nós temos conosco muitas coisas boas, coisas preciosas, coisas dadas por Deus, coisas abençoadas por Deus. Tá? Muitas coisas você conseguiu com o suor do teu rosto, algo digno, algo honrável. Todavia, se estas coisas que você conseguiu, mesmo com a bênção de Deus, tomar o primeiro lugar, é idolatria. Perdeu todo o seu valor. Foi um investimento desperdiçado, se Deus não tomou o primeiro lugar na tua vida. O reino de Deus é maior que tudo que tenhamos conseguido. Coisas boas, viu? Coisas preciosas. Tanto é que Jesus disse: se buscardes o reino de Deus em primeiro lugar, as outras coisas seriam acrescentadas, viu? A verdadeira fé coloca tudo sobre o altar de Deus. A verdadeira fé vê aquilo
tu oferece ao Senhor ser consumido e desaparecer diante dos teus olhos. A verdadeira demonstração de fé é quando traziam ovelhas, cordeiros, novilhos e era queimado no altar de sacrifício. Meu Deus, eu trouxe e queimou tudo. É para não sobrar nada. É verdade. Era tudo para o Senhor o sacrifício, chamado holocausto. É tempo de holocausto, espiritualmente. Não um holocausto judeu, sobre Hitler, não. Mas um holocausto espiritual. Queimar. Você lembra da fé de Abraão? Abraão ia matar Isaac. O Senhor mandou ofertar a ele, amarrado, rodeado de lenha, e depois ia colocar fogo. O que a Bíblia diz? Que mesmo que Isaac fosse queimado, Abraão cria que das cinzas iria ressuscitar Isaac. Mesmo que fosse consumido, Isaac ia se levantar. Por isso ele teve essa audácia, essa coragem, essa ousadia. É para queimar, meu filho, eu vou queimar. E Deus vai ressuscitar. Deus vai trazer de novo. Por isso ele teve a garantia quando os seus servos o acompanharam até um pedaço. Vocês aguardem aqui. Eu e Isaac vamos até o Moriá e retornaremos. Verdade. Mesmo se Deus não tivesse intervido na morte, Isaac ia reviver novamente. Esta era a fé dele. É o que Deus pediu. Aí nós analisamos a distância que nos encontramos daquilo que é chamado fé perfeita. Olha só, irmãos, fé perfeita, 111. Agora nós chegamos a ser ungidos com esse mesmo Espírito Santo. Somos como Messias, ungidos, plural, menores, Messias do último dia para brilhar e dar à luz a ressurreição de Jesus, assim mostrar que ele não está morto, mas que agora está na forma de Espírito Santo em seu povo, movendo-se em sua noiva, na condição de namorado dela, está derramando-se nela, e assim chegando a ser um para a ceia das bodas do Cordeiro. E mesmo os sinais prometidos pelo mesmo Deus, na mesma palavra, estão produzindo as mesmas manifestações. Que coisa, né? Olha só. 92. Veja agora os milhões que poderiam tomar o teu lugar. Você sabe que você, nesse nascimento natural aí, nesse corpo físico da carne que você veio, é uma eleição. Outros poderiam ter tomado o teu lugar. Mas por decreto divino, nenhum podia chegar no óvulo da mãe e tomar o teu lugar. Verdade. Você veio por decreto de Deus. Teria que ser você. Só para vir o mundo ter casa, carro, família, dinheiro, não! Manifestar Jesus Cristo. Amém, Jesus. Glória a Deus. Um reflexo de Jesus. Glória a Deus. A própria fé de Jesus é o canal que suga das raízes a vida Aleluia. para tornar frutífero. Agora observe aqui.
tomar seu lugar. Você está na economia de Deus. Nenhum outro pode tomar esse lugar. Esse é o seu amor para com você. Amém. Logo, não será o seu amor estendido a Ele. Ali, então, existe uma amizade. Não importa qual seja a situação. Todas as situações são governadas por este amor, o qual produz fé. Porque Deus ama você e você ama Deus. Se ama o outro, isso produz a fé. Bem, é impossível que não produza exatamente o que Deus prometeu. Amém? O que uma entrega faz em nossa vida? Ela produz um enriquecimento espiritual. Ricos da graça de Deus, ricos do amor de Deus, ricos dos dons de Deus, ricos do Espírito Santo de Deus. É tempo de sermos ricos. Ricos no Espírito Santo. É tempo de sermos milionários, bilionários da graça. 1 Coríntios 8:9, que Jesus se fez pobre para nos enriquecer da graça e do amor de Deus. Amém? O que uma entrega plena faz? Faz nós brilhar mais e mais até ser dia perfeito. O que faz mais? Nos desperta, como disse Paulo, desperta tu que estás dentre os mortos, e Cristo te iluminará. Bem, meu tempo já estourou. No dia de Pentecostes, Jesus disse para que eles não se ausentassem de Jerusalém, mas que ficassem ali até que do alto fossem revestidos de poder. Eles caminharam 3 anos e meio com Jesus, e agora chegou a hora de receber o diplominha, né? Todo mundo com seu diplominha enroladinho lá, porque Jesus, será que é os diplomas que nós vamos receber? Será o quê? Não era nem um diploma, não era nem um presente natural. Era o Espírito Santo. É isso que nos enriquece. Este é o diploma. Diploma de aprovação. Diploma de ser reconhecido. Antes disso, não. Você vê a grandiosa promessa de se receber o Espírito Santo de Deus. O Senhor Jesus daria do seu próprio Espírito agora. A partir de Pentecostes, eles agora estariam recebendo uma nova roupagem. Uma roupagem sobrenatural. E com estas roupagens, essa armadura, essas vestimentas, eles se tornaram canais vitalizados, se tornaram fontes ou canais ligados ao manancial de água viva. Olha, Jesus. E toda Jerusalém foi sacudida. Não precisava mais ficar ao redor do tanque Betesda. Aquele pescadorzinho sabia o que tinha recebido agora. O que eu tenho, isto eu te dou. Em nome de Jesus de Nazaré, levanta-te e anda. Só a partir daí eles puderam dizer isso. O que eu tenho, isto eu te dou. Pedro e João desceram a Samaria, depois que a palavra de Deus foi recebida ali. Eu só arranhei a superfície do assunto, tá? Vou continuar, se Deus permitir, segunda-feira. Como Samaria receberam a palavra, o povo era curado, batizado em nome de Jesus Cristo. Agora chegou a hora de Pedro e João descer até Samaria. E na forma apostólica,
orar pelo povo. Impôs as mãos, diz o irmão Branham. Esta é a forma apostólica. Impondo as mãos para que recebam o Espírito Santo. Verdade. Hoje é imposto a mão, ninguém é curado. Hoje é imposto a mão, ninguém recebe nada. Hoje é isso e aquilo. Falta um Pentecoste na vida da igreja. Falta poder vivificador na igreja. Espírito Santo, amplia a tua oração. Espírito Santo, amplia o teu cantar, o teu ministrar, o teu impor as mãos. Atrai a presença dele. Olha, quando você ora, não é um monólogo, é um diálogo. É um diálogo com Deus. Deus fala no teu coração. Deus guia a tua vida. Nós temos que analisar que distância eu estou do Pentecoste. Que distância eu estou da fé perfeita. Isso tem que ser uma intervenção divina. Deus precisa, Deus intervirá, porque é promessa dele. Ele fará isso na igreja. O mundo pode se tornar cada vez mais rebelde, e isso não impedirá o que Deus tem para fazer. De maneira alguma vai impedir o que Deus tem para fazer. Moisés chegou diante do Mar Vermelho. Ele precisava agir na fé perfeita. Ele tinha experiência com Deus no Egito ao chamar as pragas. Ele tinha autoridade no Egito que ninguém tocou com o dedo nele. Fez sinais de maravilha. Conversou com Deus no monte Horebe, ou Sinai, no mesmo monte. E quando chegou diante do Mar Vermelho, se desesperou. Não sabia o que fazer. Aí Deus, por que tu clamas? Por que clamas, Moisés? Fala, ordene o povo que marche. Mas diante do mar, ordena o povo para marchar. Josué soube agir. Verdade. Sansão soube agir. Mas Moisés vacilou ali. E agora, Senhor? O inimigo está vindo atrás. O Mar Vermelho, lá é só deserto, nós vamos morrer. Moisés, por que clamas? Fala. Tu experimentou isso lá no Egito, Moisés. Eu ainda sou Deus diante do Mar Vermelho, Moisés. Ele ainda é Deus diante desta situação. Ele pode todas as coisas. Os discípulos se atrapalharam para libertar um epilético. Eu trouxe aos teus discípulos, eles não puderam. E Jesus já tinha dado a ordem para curar enfermos, expulsar demônios e tudo mais. Mas agora eles passaram por algo. Tinham autoridade, mas faltou fé, por causa da pouca fé. Viu? É necessário fé para saber agir com poder. É necessário fé para agir com autoridade. Quando aquele menino foi esmagado na Finlândia, viu? O Branco tinha visto 2 anos antes na visão a ressurreição do menino. O cara esmagou o peito do menino aqui, quebrou essa caixa torácica, já amassou tudo. Esbugalhou os olhinhos, sangue por toda a cabeça. E ele desafiou: se esse menino não ressuscitar dentro de 5 minutos, eu sou um falso profeta e me expulse da Finlândia como falso pregador. Diz o irmão Brando: Deus tinha me mostrado em visão, mas eu precisava de fé. É verdade. Fé para agir com autoridade. Fé para agir com poder. Que Deus abençoe. Fiquemos de pé. Semana que vem a gente continua. Vamos orar ao Senhor.
olhos. A gente está com necessidade, Senhor. Deus te conceda. Nosso Pai Celestial, no precioso nome de Jesus Cristo, eu peço que a Tua mão de poder se estenda. E cremos que algo está se movendo em nosso meio. Desde que iniciamos, Senhor, há alguns dias atrás sobre este assunto, de vermos o agir e o mover do Teu sobrenatural. E nós estamos necessitados, Pai. Eu creio que aqui há vidas que querem uma resposta, Senhor. Eles estão desejando algo de Ti, Senhor. Eles não vêm aqui por vir, meu Pai. Eles estão aspirando algo vivo em suas vidas. Eles estão desejando que o sobrenatural se mova neles, Pai. Não somente para ver milagres e maravilhas, mas receber a vida de Cristo, a pessoa de Cristo, o agir de Cristo, o ser participante da natureza divina, meu Pai. Então nós queremos dar as boas-vindas a Ti, Senhor. Nós estamos na expectativa, Senhor, de que algo vivo e sobrenatural se manifeste. Em nome de Jesus, Pai, verdade. Que algo glorioso se manifeste em nossa vida.